Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sábado, dia 10 de junho. Muita luz e muita paz aí para o seu coração, né? Para sua família, para as pessoas que você ama tanto, para a humanidade ao seu redor. Olha, indo direto ao ponto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente começar a nossa pílula de hoje. O que você quer para a sua vida? Seguir aquilo que é correto, do ponto de vista espiritual, que nos faz crescer aos olhos de Deus, mas que muitas vezes não vai nos fazer crescer aos olhos dos homens, ou agradar os homens e ainda assim fazer parte do seu meio, quando muitas vezes para fazer isso nós temos que sustentar condutas que definitivamente não nos aproximam do nosso Pai Celestial. Gente, não é fácil responder isso não. Ou talvez seja até fácil responder, mas não seja fácil viver. Muita gente tem se perdido aí no dia a dia, né, dos seus hábitos. Por quê? Porque quer fazer parte dos grupos, quer agradar o mundo ao seu redor. Então, assim, você vê pessoas que começam a entrar no campo dos vícios, né? Todos os vícios, bebida, cigarro, drogas. Por quê? Porque quer sair com um grupo de amigos, não é assim? A gente vê nas redes sociais grupos de pessoas que se reúnem, os haters, inclusive, questionam, xingam todo mundo gratuitamente, né? Atrás do anonimato das redes sociais. Por quê? Porque certamente tem muitas fragilidades no espírito que não estão conseguindo trabalhar, mas preferem, né, socialmente se juntar numa onda gratuita de queixa, como se isso fosse mudar as coisas, difamando outras pessoas. Se a gente for seguir essa conduta, vai ser difícil a gente crescer espiritualmente. Pensa bem, quantas pessoas nas rodas de festa se reúnem para falar mal da vida dos outros? Sabe aquela fofoquinha do fulano, da ciclana, que faz todo mundo ficar 2 horas conversando? Sabe as piadas de mau gosto, né? Preconceituosas, que faz todo mundo ficar dando risada? Pois é, isso pode te aproximar dos grupos, mas será mesmo que te aproxima de Deus? Pensa aí direitinho. Será mesmo que esse tipo de comportamento que é voltado para o mundo, para chamar a atenção, né, do mundo no curto prazo, vai nos fazer crescer espiritualmente? Gente, não é fácil não. Jesus sabia disso. Nosso Cristo falava bem da porta larga e estreita, né? Dizendo que a porta larga é fácil, mas é da perdição, embora a estreita seja pequenininha e seja da salvação. E aí é que está o detalhe. Gente, para a gente crescer espiritualmente, nós vamos precisar sim ter coragem de dizer não para alguns comportamentos que até para a sociedade ao nosso redor são aceitáveis, mas que um postulante, né, discípulo do evangelho, não pode mais aceitar, não pode mais concordar. Não é verdade? A gente tem que aprender a dizer não sem culpa. E entender também que se por algum motivo você se sentir um pouco afastado dessas pessoas, isso é por um prazo de curto muito tempo, é por um prazo curto de tempo. Porque talvez esses amigos não estejam prontos ainda para aceitar sua transformação moral, né? A mudança dos seus hábitos. Vão fazer até piada com você, pode ter certeza, né? Olha, fulano de tal, agora só quer saber de fazer as coisas certinhas. Fulano agora é o certinho, Beltrano agora é a certinha, né? Agora virou Carola, virou isso, virou aquilo. Gente, não se preocupe com isso. O importante é você fazer sua parte. Cuidado, viu? Porque a voz do povo definitivamente não é a voz de Deus. Essa voz do povo aí que a gente quer agradar. Vamos só lembrar rapidinho que a voz do povo preferiu Jesus na cruz a Barrabás. A voz do povo se omitiu, deixando que Sócrates bebesse cicuta injustamente. Parte da voz do povo hindu permitiu que Gandhi fosse assassinado. Definitivamente, em muitos momentos, a voz das pessoas ao nosso redor não é a voz do equilíbrio. Cuidado, se é a ela que você está ouvindo, cerrando seus ouvidos para o chamado divino. Cuidado, gente. A grande companhia que a gente tem que buscar é da nossa consciência tranquila. Concorda? De você poder dormir todos os dias em paz, de ter feito a coisa certa. Não para agradar quem quer que seja, mas para fazer o que é certo. Veja você que os pais muitas vezes dizem não aos filhos quando vão colocar seus limites, né? Mesmo quando os filhos querem tudo do jeito que desejam. Mas se você for falar sim só para agradar, será que você vai ser um bom pai e uma boa mãe? Lógico que nós não vamos falar não simplesmente por falar não. Tudo tem que ter um motivo, uma explicação. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que só fazem as coisas para agradar os outros e acabam muitas vezes o quê? Confabulando com o crescimento do mal, porque não sabem dizer não. São pessoas com baixa autoestima, porque alguém que só quer agradar os outros, ignorando os valores espirituais verdadeiros, tem problema de autoestima, de insegurança, porque infelizmente não se aceita.
né? Acaba se submetendo à sociedade, às vezes até aos desejos e caprichos, né, da própria família, porque não quer se sentir só. E não percebeu que quando age assim, você já está só. Só como? Você se abandonou. Não se abandone. Não abandone, entende, o cuidado com seu coração e com seus valores. Aceite o evangelho na sua linguagem religiosa, na sua forma de viver, sabe, meus amigos? Mas traga essa lição preciosa da vida que te dá força, sim, para dizer não para um hábito ruim. A pessoa vai contar uma piada preconceituosa, saia de perto. Não é? Alguém vai falar mal da vida dos outros, você não tem que estar ali confabulando com isso. Alguém te chama para um excesso qualquer, agradeça. Ninguém está pedindo para que você seja, né, alguém que vai ficar dando sermões. Não. Cuide de você. Nossa primeira obrigação, meus amigos, é mudar a nós mesmos, não é mudar o mundo. Porque quem não arruma a própria cama, como diz o amigo espiritual, não vai arrumar a casa de ninguém. Não é? Se a gente não arruma o próprio quarto, como é que você vai querer arrumar a vida dos outros? Nosso primeiro dever, meus amigos, é cuidar de si, é se iluminar, é se purificar na medida do possível, para que essa luz, né, que a gente venha a reverberar a partir da nossa alma, possa sim se ver refletida no mundo ao nosso redor. Aí você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila com naturalidade. Quem está ao seu redor começa a mudar o comportamento, porque vão ver em você um grande exemplo de alguém que vivia antes no desequilíbrio, mas agora já não vive mais e está muito mais feliz do que antes. Coisa que certamente esses amigos, essas pessoas que ainda preferem a porta larga e da perdição, certamente não vão conhecer, até o momento que também fizerem a sua transição, a sua mudança. Tá bom? Então que esse sábado seja marcado, né, por reflexões profundas que te levem a crer que é muito melhor a gente fazer o que é certo para crescer espiritualmente, ainda que isso incomode um pouco as pessoas ao nosso redor, do que você se entregar para fazer parte dos grupos sociais, né, que te rodeiam, fazendo coisas que infelizmente não são dignas, simplesmente para dizer que tem amigos, né, que não são verdadeiramente amigos. Quando a gente depende de fazer coisas erradas para eles nos aceitarem, e infelizmente a gente acabar se afastando do equilíbrio divino. Tá bom? Que Deus te abençoe, muita luz e muita paz, né? Muita harmonia para você tomar as decisões certas que você achar que faz sentido e que você tenha um sábado maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado por compartilharem aí as pílulas do nosso amado Evangelho pelos 4 cantos do mundo. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve, fazendo aquilo que tem que ser feito.